Pois bem, no geral, o preço da gasolina caiu em todo o país. Aqui em Matão, para você ter uma ideia, a gasolina em média estava 5,69 o litro, passou para 5,59. Então houve um repasse, né, para as bombas, a mesma diminuição que houve para as distribuidoras. Para falar sobre o impacto, né, e analisar um pouco esse novo cenário, né, Sérgio? Estamos aqui com o Sérgio de Oliveira, nosso consultor econômico. Sérgio, o valor baixou nos postos daqui, né, mas ainda não é aquilo que o consumidor está esperando, né? A proporção que vem subindo nos últimos 12 meses ainda está bastante alta em relação ao percentual de redução. Mas, de qualquer forma, né, Esteves, é uma boa notícia, né? Quando as manchetes eram só de alta de preços, você vinha agora falando que teve uma redução, de qualquer forma é muito positivo. Quer dizer, o diesel, né, tá mantido o preço dele, que matou em torno de 7,39. Não houve diminuição para o diesel, mas também o etanol, que estava 3,99, está em média, sai aqui Matão em média por 3,89. Etanol, uma situação, gasolina, outra situação, né? São três fenômenos diferentes aí, né? A queda do etanol, ela deve-se ao pico de safra, então os reservatórios das usinas, eles estão completos e está havendo uma produção do produto, tem que ser desovado, é oferta e procura, acaba reduzindo mesmo. Em relação à gasolina, são duas situações. A primeira é o efeito da redução do ICMS por parte dos governos de estado, que acabou refletindo no preço final para o consumidor, e também problema de oferta e procura. O que acontece? Houve aí um temor de uma recessão nos Estados Unidos por conta da inflação que está atingindo também o país norte-americano, e quando acontece isso, há uma subida na taxa de juros lá, e o dólar acaba se valorizando porque existe uma corrente de dólar voltando para os Estados Unidos. Com isso, os países mais pobres, eles acabam consumindo menos gasolina e aí cai na oferta e procura. Começa a sobrar petróleo na refinaria e eles são obrigados a baixar o preço. Com relação ao ICMS, a gente pode dizer que é uma redução finita, né? É aquilo mesmo agora, e esse percentual vai ficar colado aos preços. E em relação ao preço do petróleo internacional, a gente fica dependendo da variação do dólar e da paridade com o preço de importação. Quer dizer, não dá para sair dessa paridade, né, do dólar, né? Não dá para sair. E aí a gente só complementando em relação ao diesel, por que não diminuiu? Porque segundo a Petrobras, em relação aos preços internacionais, o diesel ainda está abaixo do praticado lá fora. Ou seja, ainda haveria espaço para mais um aumento que está sendo segurado aí pela Petrobras por razões estratégicas. A estratégia aí é não provocar um colapso, né, não? Sim, porque de todas as formas de combustível, né, Esteves, o diesel é o que tem o maior impacto sobre a inflação, se a gente considerar que 70% da produção brasileira é escoada por meios rodoviários. Então, o impacto no preço do diesel ele vai ter reflexo imediato em toda a cadeia produtiva, em alimentos, no preço do supermercado, na produção da indústria, na produção do agro, que as máquinas também são movidas a diesel. Então, o termômetro da inflação tem muito peso do preço do óleo diesel. E falando em inflação, né, impulsionada aí também pelo possível aumento do óleo diesel, né? Aí chegaria num patamar um pouco maior do que também já está alto, né? A expectativa aí de uma grande parte dos economistas é que no segundo semestre a gente deve começar um processo se não de desaceleração, pelo menos de parada dos índices inflacionários, mas é muito difícil você fazer qualquer previsão num momento de tanta volatilidade no mundo, com a guerra da Ucrânia, né, com o preço do petróleo explodindo em função de oferta e procura, da situação do desajuste fiscal no Brasil. Então são uma série de conjunções aí que fica difícil a gente cravar, vai parar a inflação, vai estabilizar ou vai crescer. O barril do petróleo subiu, né, num patamar bem elevado, mas também diminuiu. Mas aqui na bomba a gente não percebe essa diminuição na mesma proporção, né? Justamente porque a gente falou agora há pouco. Segundo a Petrobras, essa oscilação o preço praticado no Brasil ainda está devedor em relação ao preço do mercado externo, né? Então, o que a gente falou, ainda haveria espaço para mais um aumento que momentaneamente a Petrobras está segurando, isso está contendo. Mas como é que você vê esse futuro dos combustíveis, se é possível, né, prever, né?
Então, vai depender muito da situação dos Estados Unidos, como é que o governo americano, o Banco Central americano vai se comportar em relação à taxa de juros lá, que vai ter reflexo sendo a maior potência do mundo, né, Esteves, a economia global de uma forma geral. Falando em inflação, né? A inflação no mercado ela é bem diferente desses números que são calculados, né, pelos ministérios, né, pelo Ministério da Economia, né? O IPCA, ele é um medidor técnico, né? Só que assim, em relação principalmente às camadas mais baixas de renda, ele é mais cruel. Perverso, né? Mais perverso. Por quê? O IPCA, ele mensura centenas de produtos e serviços, né? Nos mais variados setores e considerando uma renda de familiar de 1 a 40 salários mínimos. Como as classes mais baixas direcionam quase a sua totalidade de renda para a alimentação, né, ele acaba ficando um pouco distorcido e o cidadão comenta, poxa, a inflação foi de 0,40, mas eu vou no mercado, é muito mais que isso. Porque o setor de alimentação ele vem sendo mais penalizado em relação aos preços.